Estamos começando mais um programa Guia do Cinéfilo. Mais uma noite fria no Rio de Janeiro. Nós que somos cariocas, não gostamos de frio. Por favor, que o calor volte logo. Brincadeira, não aquele calor gigante, né? Mas pelo menos fica um clima mais agradável para a gente poder assistir nossos filmes com tranquilidade total, nosso lar. Boa noite para todo mundo que está acompanhando nosso 42º programa. Quem diria que chegaríamos ao 42º programa, né? Aqui nessa nossa jornada, entrevistando pessoas muito queridas por mim e por vocês também, ligadas ao nosso audiovisual. O cara de hoje é um cara que eu gosto pra caramba, já esteve lá no nosso Cinejoia, querido Cinejoia, ia sempre lá em algumas cabines que ele era selecionado. Também já esteve lá no Cinejoia de Jacarepaguá. Eu lembro de Daniel Schenker também, foi lá prestigiar a gente, foi um querido e é um cara que eu sempre admirei e sempre tratei como Dani. Mesmo não tendo intimidade com ele, eu chamo de Dani. Eu falo Dani. Mas vocês sabem como eu sou um pentelho do audiovisual, então eu falo com todo mundo com muito carinho, todo mundo que eu gosto. Deixei a boa noite aí para... Olha quem tá aí, Tristão, Guilherme Tristão já está aí no nosso chat. Um beijo para você, querido Guilherme Tristão, um dos maiores bíblias da programação brasileira. O Alisson Oliveira também no CineWeb já está aí. Boa noite, Ali. Boa noite, Clá também está aí. Clarissa Kushner, a rainha dos curtas-metragens. Ela que é júri de festivais que tem curta-metragem, tem Clarissa Kushner no meio, que ela sabe tudo de curta-metragem. Então, pessoal, como a gente sempre faz aqui, eu vou apresentar o nosso convidado com um textinho que eu separei aqui. O Dani participou do E aí, querido cinéfilo. Ele foi o número 90 e pouco. Esse projeto maravilhoso que já está no número 500. A gente vai ter o número 500 postado essa semana, entrevistando cinéfilos do Brasil e do mundo. Tá muito bacana. E o Dani carinhosamente participou também do nosso super questionário lá. E eu vou usar um textinho que eu peguei lá para ele, para a gente começar o nosso programa aqui. Nosso entrevistado de hoje é cinéfilo, mestre e doutor em artes cênicas pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e bacharel em comunicação social pela Faculdade da Cidade. Daniel Schenker é crítico de cinema, um dos famosos e também alguns diriam temidos bonequinhos do jornal O Globo. Ele também é crítico de teatro no blog no danielschenker.wordpress.com. Tem vários textos bem bacanas lá nesse site. Depois vamos ver se a gente até coloca esse site aqui embaixo, produção. Depois vou ver se eu consigo passar para você, o pessoal depois poder acessar, que é muito legal o blog do Dani. Ele é autor do livro Teatro dos Quatro, a cerimônia do adeus do teatro moderno, da editora Sete Letras. É professor de História do Teatro da Faculdade Cal, de Artes Cênicas, né? Integra as comissões dos prêmios de teatro da Associação dos Produtores de Teatro, a PTR, Sejran Rio e também a Questão de Crítica. Ele já fez parte do júri da FIPRESS em vários festivais, como Miami, Montreal, Rio de Janeiro. Integrou os júris da Abracine nos festivais de Brasília, Gramado, Paulínia. Que saudade, né, do Festival de Paulínia. Dani, boa noite, cara. Eu quero te agradecer demais por ter reservado um tempinho para falar com a gente. Sabe que eu sou teu fã e eu vou continuar chamando Dani até eu morrer. Você é um queridão, cara. Tudo bem, Dani? Tudo bem. Boa noite. Obrigado pelo convite para estar aqui. Vai ser muito bacana a nossa jornada, Dani. Você vai se divertir. Pessoal, mandem suas perguntas aqui pro Dani, que a gente vai sempre tentando colocar aqui durante a nossa pauta, tá bom? Só mandar um oi antes da gente começar, um oi pro nosso Rafael Oliveira, nosso diretor do programa. Rafa, obrigado aí pelo esforço. Hoje o servidor caiu, mas ele, como um MacGyver, conseguiu consertar a plataforma a tempo. Esse cara é muito fera. É muito fera. Eu espero que as outras emissoras de televisão não tentem a contratação desse grande jogador. Muito bom, Rafa. Valeu. Show de bola. Seguinte, Dani. A gente aqui começa com uma pergunta que é default, ela é padrão. Essa é uma pergunta feita para todo mundo. Eu queria saber como é que foi o seu início no universo do audiovisual, né? Quando você bateu no peito e falou assim, vou viver de cinema, do teatro, das artes, eu preciso arranjar um jeito dos meus textos ganharem o mundo. Como é que foi o teu início, Dani? Conta pra gente. Olha, eu fui um espectador de teatro antes de ser um espectador de cinema. Eu comecei a ver teatro infanto-juvenil e logo teatro adulto, né? Teatro adulto muito cedo, aos 11 anos. E eu me lembro que quando passou o ET do Spielberg
1982, eu fui ver no cinema. Mas eu lembro que eu não era assim tão entrosado com o cinema. Eu acho que a conexão com o cinema veio na passagem da infância para a adolescência. E aí também se manteve, quer dizer, e aí foi só crescente, né? Mas eu comecei como espectador, primeiro de teatro, depois de cinema a partir do início da adolescência, e sempre quis ser crítico. Porque as pessoas costumam dizer que elas acabam se tornando, fazendo crítica, escrevendo crítica por acaso, que esse não seria o plano inicial. E no meu caso, não. Eu sempre quis ser crítico. Eu fiz faculdade de comunicação social, jornalismo, já pensando nisso, né? Queria muito trabalhar em jornal, porque eu adoro redação de jornal, isso até hoje, mas eu queria essa função e dentro dessas áreas de especialização, cinema ou teatro. Pô, show de bola, show de bola. Aqui cada um fala, assim, é muito engraçado aqui as histórias que a gente escuta aqui, mas como você mesmo falou, muita gente chega aqui e fala, por acaso eu virei crítico de cinema, escrevi um texto ali, escrevi um texto aqui, fui indo. Semana passada mesmo a gente entrevistou aqui o Marden Machado, que ele é crítico de cinema lá da CBN de Curitiba, um cara também, pô, que sabe bastante de cinema, foi um papo super bacana. E ele contava a história dele, foi muito divertida também a história dele, que já escreve já mais de 2 décadas sobre cinema, mas foi meio que por acaso, né? Vai entrosando dentro. Que ele é funcionário público, a crítica de cinema é uma coisa um pouco paralela na vida dele. Então é importante para a galera que está em casa para eles saberem que ser crítico de cinema é um negócio que precisa de muito estudo, pessoal, como o Dani falou. Então ele foi atrás, focou, e hoje aí é um dos críticos de cinema aí mais conhecidos do Brasil. Ó, o Alisson falando com a gente aqui, ó. Dani, seguinte, o Alisson tá perguntando, ó. Ele queria saber se o lado crítico de cinema influencia o lado crítico de teatro e vice-versa. O que você pode falar pra gente, Dani? Alisson, boa noite. Eu acho que sim e não, né? Quer dizer, eu acho que crítico, né, a profissão de crítico, a maneira como você se debruça sobre a obra, seja um filme, seja uma montagem teatral, é parecida, quer dizer, porque você tem uma determinada compreensão de como que o trabalho do crítico deve ser exercido, deve ser colocado em prática, né? Isso é uma visão sua, isso não é uma verdade absoluta, né? Como se, né, o crítico deve se comportar de uma única maneira, mas é da maneira como você entende o trabalho crítico. Então você vai exercer, isso vale, eu acho que para o que você quiser fazer. Agora, teatro e cinema são manifestações artísticas diferentes. Eu acho que isso também muda um pouco a maneira como você se relaciona, né? O teatro, bom, claro, estamos durante a pandemia, então é um período de exceção, mas o teatro é uma arte do ao vivo, você está ali assistindo ao espetáculo, alguma coisa que se dá no instante imediato, né, na sua frente, então tem uma postura, tem um certo estado de suspensão que eu acho que de alguma maneira influencia na maneira como você pensa o espetáculo e como você vai escrever o texto. E também, eu não sei, de alguma maneira, talvez o teatro, existe uma tradição de crítica de teatro, de texto de teatro, mais técnico do que o texto de cinema. Eu até acho interessante quando determinados críticos de cinema fazem apreciações técnicas sobre o filme, falando diretamente sobre a linguagem. Porque a gente tem uma tradição de texto crítico, eu tenho a impressão, um pouco mais informal, um pouco mais coloquial do que a crítica de teatro. Então, por mais que essas padronizações elas estejam sendo revistas,
talvez a gente tenha ficado um pouco condicionado por isso, um pouco de uma postura mais técnica no texto crítico de teatro do que no texto crítico de cinema. Show de bola, show de bola. Gostei da tua resposta, Dani. Eu acho que é por aí mesmo. É o que eu penso também sobre essa situação. Tem até uma pergunta parecida. O Alisson fica adivinhando a pauta do programa. O Alisson Oliveira fica adivinhando a pauta do programa, mas tudo bem. É bom que a gente avançou. Ali, beijo para você, querido. Obrigado aí pela participação. A Carolina Gibi também está aqui com a gente. Um beijo, Carol. Carol é uma produtora lá de Minas Gerais. Beijo para você, querida Carol. Mande suas perguntas, pessoal. Todo mundo que estiver aí, quiser mandar pergunta, a gente vai tentando encontrar aqui um espaço durante a nossa pauta. Seguinte, Dani, vamos falar sobre o papel da crítica atualmente. Existem conteúdos dos mais diversos possíveis, né, espalhados pela grande rede, né, essa internet louca, né? Tem tudo que é boa, tem que ter alguma coisa, impressionante, né? Virou um universo assim quase que impossível que todo mundo fazer aquelas. Vamos fazer uma expedição pela internet. Você não vai conseguir nem 5%, porque virou um negócio gigantesco. Eu queria saber de você uma coisa. Você acha que há espaço para todo mundo? Os críticos da velha guarda recebem bem os críticos ditos da nova geração? E outra coisa, Dani, eu queria saber a tua opinião. A classe dos críticos de cinema no Brasil, ela é uma classe unida? O que você pode falar para a gente sobre esse universo da crítica hoje? Como você falou, cresceu muito, né, desde que eu comecei, porque quando eu comecei, né, quer dizer, eram os críticos de cinema do Jornal do Brasil, os críticos de cinema do Globo, os críticos de cinema do Dia, os críticos de cinema da Tribuna da Imprensa, os críticos de cinema do Jornal do Comércio, né? A gente tinha muito mais veículos, mas de qualquer maneira eram os, digamos assim, os críticos dos veículos oficiais da Veja, enfim. Com a internet, nós passamos a ter uma multiplicidade de veículos, né? Quer dizer, qualquer pessoa que quiser cria o seu próprio veículo e passa a escrever. Então ampliou muito. Em relação à questão críticos da velha guarda, críticos recentes, eu acho que sim, eu acho que tem a receptividade. Quer dizer, talvez a minha dúvida seja um pouco maior em relação a como os críticos jovens lidam com os críticos da velha guarda do que o contrário. Mas eu não sinto um clima propriamente de animosidade dentro. Agora, claro, né, quer dizer, houve uma democratização e uma dispersão, porque é isso, você quer escrever, você cria o seu blog e pronto, e você está escrevendo. Então, né, as sessões de imprensa que antigamente tinham meia dúzia de pessoas, hoje, em determinados filmes, né, nos blockbusters mais badalados, enche meio cinema. Talvez em São Paulo encha um cinema inteiro, não sei. É uma doideira mesmo, né? É o que eu falo aqui sempre também. Eu acho que tem todo tipo de leitor também. Tem a galera que gosta de um texto mais superficial, que basicamente é uma sinopse, a pessoa fala que está fazendo uma crítica, né? Não existe quase análise ali. Mas tem gente que gosta de consumir essa coisa mais instantânea e bacana também, beleza. Talvez a nomenclatura possa estar diferente, né? Dizendo, ó, isso aqui também não seja uma crítica. Mas é uma questão de detalhe, né? Mas acho que também tem público para todo mundo e eu acho muito bacana. Só o exercício da pessoa falar sobre cinema, sabe? Poxa, vi um filme, quero falar sobre isso. Eu já acho isso muito bacana. Eu sou daquele lado puro assim da coisa, sabe? Então eu acho muito interessante. E obviamente, o leitor ele vai ler, né? Vai ficar fã ou vai acompanhar a pessoa com quem ele mais vai se identificar, né? Se eu quero uma coisa mais profunda, tem alguns blogs, alguns sites, alguns youtubers, né, que estão bombando. O cara pode ter 1 milhão de seguidores, mas não adianta. Às vezes não, sabe? Não é o que eu estou procurando, né? Não é o que eu quero debater, né? Porque a gente debate muito, né? Esses pontos reflexivos, né? Quando o crítico de cinema ele é bom, como você, Dani, você coloca vários pontos, né? Não é o que muito dentro daquela questão, gostei, não gostei. Mas é os pontos do filme, né? Isso daqui é assim e tudo mais. Aí falou, pô, é verdade, eu não tinha pensado sobre isso.
É bem bacana. Depois a gente vai falar sobre a questão dos bonequinhos, e também tem muito disso também, né? Tem a galera que só vê a posição do bonequinho direto, né? Nem lê o texto propriamente dito, né? Por exemplo, eu já li vários textos seus, Dani, que o bonequinho estava parado, que na cotação da galera é um meio que um mais ou menos, mas você estava rasgando elogio no texto. Em várias partes que você gostou, né? Que você gostou, que você achou interessante. Ó, pô, esse ponto aqui é um ponto de reflexão bacana. Pelo menos eu interpretei dessa forma quando eu li, né? Então, tem de tudo, pessoal. Então, é mais pela preferência do próprio leitor. E continuem escrevendo sobre cinema, galera. Escrever sobre cinema é muito legal. Encontrem sua forma, e, obviamente, se vocês puderem estudar um pouquinho também, né, a filmografia do diretor que vocês estão escrevendo, da diretora, né, dos artistas, até para você também preencher o espectador de mais informações, né? Para todo mundo ficar cada vez mais cinéfilo. Isso é muito legal. Mandar aí um beijo de novo pro Ali, que também é um dos grandes críticos de cinema do Brasil. O cara que, pô, escreve, tem um texto maravilhoso. Ele que adora a novela A Viagem, né? Tudo para ele é a novela A Viagem em relação aos filmes. É muito engraçado o Facebook do Alisson Oliveira, meu querido amigo. Produção, se tiver mais mensagens, manda aí na tela, hein? Olha aí, o que meu pai tá fazendo no chat? Pai, você tá vendo meu programa, pai? Meu Deus do céu, até meu pai. Vai trabalhar, pai, que você tá fazendo home office na sua empresa de informática. Ó, o Alan Ferreira tá aí também, boa noite. Fala aí, Alan, beleza? Ó, o Alisson agradeceu a sua resposta, Dani. Show de bola. Seguinte, Dani, vamos continuar aqui. Vamos falar essa questão do bonequinho que, cara, quando eu falei que você vinha, eu falei só, tem que perguntar para ele. Ai, meu Deus, tem que perguntar para ele. Um monte de coisa. Seguinte, Dani, você é um dos bonequinhos do Jornal o Globo. O terror ou não dos programadores e assessorias de imprensa, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. Né? Todo mundo ligado a cinema aqui no Rio de Janeiro. Eu queria saber de você uma coisa. Quando você é selecionado para ir numa cabine de imprensa, que eu não sei como é que deve ser, mas deve ser algum rodízio entre vocês, né? Algum editor fala, olha, faz essa cabine, tem essa aqui e tal. E aí você pensa, Dani, será que você percebe que as pessoas falam, caraca, o bonequinho chegou? Tipo, quase a celebridade da cabine de imprensa. Você já sentiu assim? Que o pessoal assim chega, caramba, pô, o Daniel chegou aí, oi, tudo bem e tal, não sei. Tem um tratamento diferenciado por você ser do Jornal o Globo na cabine de imprensa? Você sentia isso, Daniel? Não, um tratamento diferenciado, não. Eu acho que, às vezes, existe uma preocupação maior por parte da assessoria. Pelo lugar que o veículo ocupa, né, e pelo fato do bonequinho ser um símbolo gráfico muito forte e muito tradicional aqui no Rio de Janeiro. Então, eu sinto que, às vezes, né, tem uma preocupação em relação à repercussão que possa vir a ter, mas uma preocupação, não um tratamento diferenciado em relação aos outros. E outra coisa, Dani, você acha que o crítico de cinema ele tem o poder de influenciar a ida ou não do público para ver um filme? Eu não sei, eu acho que. Não sei, né? Quer dizer, eu acho que tem essa coisa, né, do bonequinho ser um símbolo gráfico muito forte. Não sei até que ponto, talvez, quer dizer, acho, talvez os filmes de pequeno porte, aqueles filmes, né? Quer dizer, talvez nesse sentido influencie mais, porque né, os filmes, os blockbusters, quem quer ver, vai ver de qualquer maneira, não vai deixar de ver, seja fale-se bem ou mal, já é uma coisa pré-determinada, quer dizer, talvez não só a crítica do Globo, mas a crítica também nos outros veículos, ela talvez influencie mais para os filmes de pequeno e médio porte do que para os filmes de grande porte. É a impressão que eu tenho. Né? Filmes de grande porte, estou falando os filmes da indústria, né? Quer dizer, as superproduções da indústria. É a impressão que eu tenho. Agora, é uma impressão. Eu concordo com você. Eu acho que para os filmes menores a crítica, principalmente do Jornal o Globo, assim, especificamente do Jornal o Globo, do conta dessa posição do boneco, né, para todo mundo já conhecer, influencia bastante. Eu vou te contar uma coisa que eu acho que eu nunca te falei, Dani, uma coisa bem engraçada. Teve uma crítica sua de um documentário, que você escreve muito sobre documentários, né? Lá no Joia a gente passava muitos documentários.
E teve uma crítica sua que você botou o bonequinho aplaudindo, se eu não me engano, era um filme do José Joffre, Caminho de Volta, eu acho que era alguma coisa assim, se eu não me engano, o nome do filme. E tava muito bonita a crítica, a pessoa, uma senhorinha, chegou com a crítica na mão, falando, eu quero ver esse filme. Assim mesmo. Então, assim, eu acho que de alguma forma o que você escreveu ali influenciou positivamente para a pessoa, né, poder disponibilizar um tempo dela para poder assistir o filme. E ela ficou super emocionada, porque ela também era. O documentário fala sobre pessoas que moram fora do Brasil há muito tempo, né? Essa relação dessa questão da volta, né? E ela se emocionou bastante, porque ela estava numa situação parecida, né? Então, essa coisa da arte imita a vida, né? E através das palavras também, há um grande convencimento do pessoal assistir o filme. E queria que você soubesse disso, Dani, que você também levou uma pessoa para ver um filme bacana e, obviamente, ficou marcado na memória dela. E isso deve ser uma coisa muito legal, né? Com certeza, para todos nós. Quando eu marcava um filme e a galera gostava, eu ficava super feliz, assim. Meu coração enchia de felicidade. Até os filmes que você botava um bonequinho dormindo, o pessoal gostava também. Falava, ai meu Deus, Daniel Schenker! Mas eu falava assim, caramba, meu Deus. Mas a galera ia, e tinha gente que não gostava, tinha gente que concordava com você. E lá no João era muito legal isso, né? Às vezes o pessoal saía e falava, cara, o crítico tinha razão. Ele tinha razão, meu Deus! Era muito engraçado. Mas vocês, bonequinhos, olha, era muito engraçado, tá? A relação com o pessoal, com o público de cinema, com todos os cinemas, né? Muito bacana isso. Show de bola. Dani, seguinte, eu queria te fazer uma pergunta, que eu agora acabei de criar a pergunta que eu pensei aqui. Você lembra qual foi a sua primeira crítica para o jornal o Globo? Uma primeira crítica como bonequinho, tu lembra? Foi um filme, se eu não me engano, foi um filme que eu vi em São Paulo, do Felipe Bragança. Eu posso estar enganado, mas eu acho que foi um filme do Felipe Bragança. Não A Fuga da Mulher Gorila. Agora tá me faltando o título do filme. Mas na minha memória, foi um filme que eu vi em São Paulo do Felipe Bragança. Será que foi A Fuga da Mulher Gorila? Talvez tenha sido. Pode ter sido, hein? Mas eu acho que foi isso. Eu tenho essa lembrança de ter sido um filme que eu vi em São Paulo. E era um filme brasileiro, independente, interessante. Então eu tenho isso tô aqui falando de lembrança, né? Posso até estar equivocado. Pô, grande Felipe, o Felipe já teve aqui também, Dani. Grande Felipe Bragança já teve aqui com a gente também. Um amor de pessoa, falando muito sobre cinema. Ele, pô, participou de vários filmes bem interessantes, né? No roteiro de várias obras aí que o pessoal nem sabia, né? Ele trabalhou com Karim, né? O Celso Soeli, né? E tem até um filme selecionado agora para o Festival do Rio, esse mini Festival do Rio que a gente vai ter aqui agora, né? Tem um filme dele selecionado. Um grande abraço, Filipão. Tu é muito sinistro, parceiro. Cinéfilo, grande cinéfilo ele, cara, grande cinéfilo, foi um papo muito, muito bacana. Pô, show de bola, show de bola. Seguinte, Dani, vamos passar agora para a parte que o pessoal mais gosta, Daniel Schenck, que é o Perguntinhas Cinéfilas, Perguntinhas Polêmicas e Cinéfilas. Você está preparado, Daniel Schenck? Sim. Vamos lá, vamos em frente. Geralmente o pessoal fala não, mas tá tranquilo. Olha só. Seguinte, Dani, todos nós sabemos que o lucro das salas de cinema vem do milho, né? Pra quem não sabe, pessoal, o milho é muito barato. Então, o pessoal vende aqueles combos todos. É meio que ali que os cinemas eles ganham o seu dinheiro, vamos dizer assim, né? Vendendo pipoca, às vezes até preços um pouco exorbitantes demais, né, que ficam mais caros que o próprio ingresso do filme, né, limitando bastante a ida de muitas pessoas, né, para assistir um filme numa tarde qualquer. Schenker, eu queria saber a sua opinião. Cinema é um lugar caro no Brasil? O preço do ingresso no Brasil é caro, Dani? É caro. É caro, né? O cinema era uma arte popular, né? As pessoas iam ao cinema, quer dizer, as pessoas que não eram abastadas iam ao cinema, tinha essa tradição. É diferente do teatro, né? O teatro sempre teve um ingresso mais caro
e se manteve com determinados espaços de exceção, que também sempre teve. Então, aqui no Rio, por exemplo, o Centro Cultural Banco do Brasil é o ingresso mais barato, o Sesc é o ingresso mais barato, o Oi Futuro é o ingresso mais barato, mas o teatro, tradicionalmente, sempre teve um ingresso mais caro no geral. O cinema não. Quer dizer, a grande mudança foi em relação ao ingresso de cinema, que era um ingresso popular e que deixou de ser. Né? Quer dizer, enfim, aí tem aí as várias razões por que não conseguem mais manter aquele ingresso barato de antes, mas eu acho que o ingresso se tornou caro. Infelizmente, houve uma, não sei, né, se está ligado a uma diminuição do público, da quantidade de espectadores. Acho que tem aí uns tantos fatores, né, determinantes nessa mudança. A gente viu, né, as grandes salas de cinema. O Rio de Janeiro tinha grandes salas, grandes no sentido de grandes mesmo, né, de quantidade de lugares, e foram salas ou fecharam ou foram subdivididas em salas menores. Então a gente teve aí uma compartimentação do espaço que refletiu, que evidenciou essa perda de assiduidade, né, do espectador, enfim. E aí o que veio primeiro, se foi isso, se foi aquilo, mas o ingresso se tornou caro ao longo do tempo. Assim, fazendo um paralelo entre cinema e teatro, eu acho que o alto preço do teatro se justifica muito claramente para mim, né? Por conta das pessoas que estão ali, é muita gente ali fazendo, uns profissionais, né? Fazendo aquilo ali acontecer. A gente só vê os atores ali, tem um diretor, tem a música, mas tem um contra-regra, tem um monte de gente ali atrás. Então, assim, quem já teve a oportunidade de assistir nesse backstage, né, esses bastidores, pô, é muita gente. Musical, então, meu Deus, é gente pra dedéu. Então, assim, o ingresso tem que ser um pouco mais caro. E eu acho muito bacana, e eu faço bastante elogio aqui ao pessoal do teatro, né, as produtores de teatro, as salas de teatro, que tem muito mais promoção, aquelas sessões especiais, né, com ingresso mais barato, levando ônibus para a galera poder ir, às vezes de escola, às vezes o pessoal que não tem uma condição muito grande para poder estar sempre indo ao teatro, e eles estão sempre fazendo várias sessões bem bacanas, muito mais do que os cinemas, muito mais do que os cinemas, né? Os cinemas, eles parecem que estacionam num preço caro, às vezes até não justificado, né? Porque tudo é matemática para mim, né? Eu já vi várias. É uma questão. Quanto é que é a lâmpada do projetor, a luz, né? Quanto é que custa uma sessão de cinema? Poucos são os donos de sala de cinema que sabem quanto é que custa realmente uma sessão de cinema. Eu tenho meus cálculos matemáticos, eu sei mais ou menos quanto é que custa. E na minha opinião, o ingresso é caro. É caro e é bem justificável nesse sentido também. Então eu quero deixar um parabéns aí para a galera do teatro que faz cada vez mais essas sessões especiais. O Dani, que é muito ligado aí ao mundo do teatro, deve saber, né, de várias sessões que já tiveram. Existem essas iniciativas heróicas que são super importantes, né? O ingresso do Joia era mais barato, né? Mais barato. Verdade. Então, assim, essas salas pequenas que promovem que tem uma proposta de programação mais colocada, né, que visam mesmo a um público-alvo menos abrangente, até infelizmente, e que tem ingressos mais acessíveis. Acho que outro caso que merece ser citado é o Ponto Cine, que é uma iniciativa muito importante aqui no Rio de Janeiro, porque está numa região da cidade em que não há opções, quer dizer, o que existe de sala na Zona Norte, em grande parte da Zona Norte, em grande parte da Zona Oeste, com exceção da Barra, em shopping e voltada para exibir superproduções dubladas, né? E você tem lá em Guadalupe uma sala voltada para o cinema brasileiro que eu tenho a impressão de que se mantém com o projeto escola. Sim. Então existem, sabe, essas iniciativas heróicas e pontuais dentro da cidade, oferecendo uma programação
diferenciada, seja voltada para o cinema brasileiro, seja voltada para para o cinema estrangeiro mais autoral e com ingressos mais acessíveis. Isso aí, vamos ver se agora. Eu penso muito, Dani, essa retomada, né? Que vai ser. Vamos ter que usar esse termo de novo, né? Mas vai ser uma retomada dos cinemas, né? Não só dos cinemas, dos teatros, mas eu espero que as salas de cinema, que eu tenho um carinho muito grande por esse parque exibidor todo brasileiro, que eles sejam cada vez mais criativos, que criem propostas inovadoras para poder convencer o público de que assistir um filme numa sala de cinema é uma coisa mágica, né? É um momento mágico e que não pode acabar, né? Dói meu coração saber que, por exemplo, o bairro de Copacabana, que não é só conhecido pela gente que é do Rio, mas todo mundo, né? Todo mundo conhece, o planeta todo conhece o bairro de Copacabana, não tem um cinema hoje. O Roxy não está funcionando, o Joia não está funcionando. E foi um bairro que tinha muitos cinemas, um atrás do outro, que foram acabando, virando lojas. É muito triste, muito triste. Eu frequentei muito, eu pulava de um cinema para outro em Copacabana. É uma doideira danada, assim. Como é que Copacabana tá sem cinema hoje é inacreditável, Dani. É inacreditável. Machuca muito. O Cinema 1 foi determinante para mim. O Cinema 1, que ficava na Avenida Prado Júnior, tinha uma programação, né, muito boa, parte do circuito Estação. Então, assim, particularmente o Cinema 1, mas vários outros de Copacabana, o Arte Palácio, o Copacabana, Bruni Copacabana, Estúdio Copacabana, Condor Copacabana, era assim, além do Roxy, evidentemente, e do Joia, mas era um bairro repleto de cinemas e é impressionante realmente como não sobrou um nesse momento. Vamos ver o que vai acontecer mais para frente, quando a pandemia acabar, né? Quando as coisas andarem um pouco melhores, né? As coisas estão melhorando, mas ainda não terminou ainda essa loucura toda que a gente está vivendo. Vamos ver o que acontece aí, que os investimentos aconteçam e que o mercado exibidor precisa ser criativo. Eu trago aqui várias pessoas, eu trouxe aqui André Sturmi, eu trouxe aqui o Humberto do Circuito Itaú, da Simone Unes do Sesc de São Paulo, pessoas que eu admiro bastante. E eu sempre peço aqui para eles, poxa, sejam criativos, né? O Petra Belas Artes é ótimo nisso. Eles são muito criativos, criam propostas diferentes. Eu trouxe o Jean Tomás Bernardini, meu ex-chefe aqui também. Então, assim, que é do Reserva Cultural, né? O de Niterói e o de São Paulo. Então, eu quero que a galera seja cada vez mais criativa para levar o público ao cinema, porque dói meu coração ver um cinema vazio e um lugar tão mágico, né? Que cria tantos pontos reflexivos dentro da gente que ajuda a gente a viver melhor, né? Nosso oásis dessa vida tão tumultuada, né, que a gente tem. Mas vamos em frente aqui, Dani. Seguinte, Dani Schenker. Existe, Dani, a lei do curta, né? Que alguns dizem que ela não entrou em vigor, que há interpretações diversas para ela. O mercado exibidor fala que, não sei, não está em vigor, mas ela existe, né? Eu queria saber de uma coisa sua, Dani. Você, como cinéfilo, você ia gostar de assistir um curta-metragem brasileiro antes de um longa-metragem internacional? O que você acha, Dani? Eu ia. Houve uma época, eu tenho na lembrança, uma época em que fizeram, era uma coisa muito. Eu acho que devia ser para derrubar mesmo o curta-metragem e para derrubar o cinema brasileiro, porque eu tenho na lembrança uma época em que, antes dos longas-metragens, exibiam curtas-metragens péssimos. E gerava, eu lembro das revoltas dos espectadores dentro do cinema. Houve uma época que fazia isso, devia ser uma coisa realmente mal intencionada para derrubar. Mas se houvesse uma programação, né, que exibisse curtas-metragens de qualidade antes dos longas, eu acho que seria ótimo, acho que seria uma coisa que impulsionaria o curta-metragem. Existe esse costume nos festivais de cinema, de se exibir um curta-metragem antes do longa, e seria ótimo que houvesse também esse costume na programação de circuito, né? Um festival que valoriza muito o curta-metragem, aí não só exibindo antes do longa, mas que faz
programações de curta voltadas para curta-metragem é a Mostra de Cinema de Tiradentes. Um espaço assim privilegiado para o curta-metragem. Verdade, Mostra de Cinema de Tiradentes que teve online aí nas suas últimas edições, foi bem bacana, né? Deu oportunidade para muita gente que não foi até Tiradentes, nunca pôde ir, conferir uma grande seleção de filmes muito bem colocado aí pelo Dani, tem muito curta-metragem lá mesmo, como em outros grandes festivais de cinema pelo Brasil. E eu concordo com você, Dani. Eu faço essa pergunta porque eu gosto muito de curta-metragem, né? Eu acho que o mercado exibidor ele tinha como conseguir espaço, porque a gente sabe que tem curta de 2 minutos, 3 minutos. Os curtas não são longos curtas, né? Tem curtas maravilhosas de 3, 4 minutos, que às vezes até é melhor que o longa-metragem. É até melhor que o longa-metragem. A gente consegue ficar mais fixo naquela ideia, pensando ali. E eu concordo com você, eu já tive convidados aqui também que já falaram também nessa linha de eu já frequentei e os curtas eram horríveis. Parece até que o pessoal colocava pro espectador reclamar e o pessoal meio que esquecer que existe essa lei, né? Essa fase, acho que isso foi no final dos anos 80. Eu tenho isso na lembrança. Sabe, que era uma coisa mal intencionada. E seria muito bom que houvesse mesmo. Uma coisa bem feita. Vamos ver. Claro, lá no Joy eu cheguei a exibir alguns curtas antes, foi super aceito. Óbvio que teve uma conversa com o público, né? Teve um aviso com o pessoal: olha, o curta vai começar nesse horário, o longa nesse horário, né? Se você quiser entrar depois também, você pode assistir depois. É tudo uma questão de encaixe, né? Dentro da curadoria e programação, né? E óbvio, se tiver um assunto que esteja meio que em link, né, com o que vai ser proposto no longa, também pode ser uma coisa interessante. Foi até algum dos convidados também que eu já recebi aqui falaram, né, que pode ser uma saída interessante. Ou faz que teve um filme recente que entrou em circuito, já nesse quase pós-pandemia, né, quando as salas já ficaram abertas, que é o Três Realizadoras Portuguesas, que é um longa-metragem que pegaram 3 curtas portugueses dirigidos por mulheres, só que totalmente diferente um do outro, e juntaram tudo como se fosse um longa-metragem. Aí entrou em cartaz do Circuito Itaú. Eu não sei nem qual foi o bonequinho que escreveu a crítica do filme, mas esse filme entrou em circuito dessa forma. Eram 3 curtas totalmente diferentes, como um longa-metragem. Então, é possível, pessoal. É só ser engenhoso, que nem o Brett, meu querido amigo Brett, foi para fazer assim, ficou bem bacana. E os curtas eram bem interessantes, desse cinema português que chega pouco no Brasil, né? Tinha que chegar mais cinema português. Esse país co-irmão nosso, tem tanta coisa boa lá. Eu vi recentemente na Mostra de São Paulo online o Mosquito, filme maravilhoso. Espero que entre em circuito aqui. A gente tem lá a crítica do bonequinho. Quem sabe é o Schenker escrevendo. Quem sabe. Mas vamos seguir aqui em frente. Seguinte, Dani, a gente sabe da força, né, e do alcance do jornal O Globo, né? É um jornal até hoje, mesmo no digital, todo mundo fala do Globo é uma referência na parte de cultura, né? O que eu vou fazer na cidade do Rio de Janeiro? O pessoal vai lá, né, pega a revistinha, pega o segundo caderno, já sabe os dias certos, né, dos colunistas e tudo mais. Eu queria saber de você uma coisa. Já teve algum diretor de cinema, algum artista que foi tirar satisfação com você, algum produtor, por conta de algum texto seu? Porque, na minha visão, vocês ficam muito expostos ali, né? E a gente sabe que, às vezes, dentro de um mercado audiovisual tão corrido, nessa questão do ego e tal, sei lá, pode ter magoado alguém, alguma coisa que foi escrita sobre um filme. Você lembra de alguma história, Dani? Lembro, é muito. Olha, eu estou escrevendo, eu acho que há 11 anos para o Globo. Então, assim, isso quase nunca aconteceu, quase nunca me chegou. É até surpreendente nesse sentido. Mas teve uma vez em 11 anos, que foi o Mauro Lima. Teve um episódio com o Mauro Lima, que escreveu uma carta revoltada para o jornal, protestando lá de uma crítica minha, e que depois teve uma resposta da Bracini, né? Na época, quem era presidente na Bracini era o Zanin.
Então, o Zanin assinando. Foi uma crítica que eu fiz do filme do Reis e Ratos. Enfim, aí gerou lá uma resposta dele, mas foi a única vez que aconteceu. Quer dizer, que se tornou público e que eu saiba. Acho até. Reis e Rato. Eu lembro desse filme, eu lembro da cabine desse filme, Dani. Foi no Cinépolis a cabine desse filme, se eu não me engano. Eu Eu acho lembro até, disso. acho até surpreendente, assim, nesse. Né, em tanto tempo, né, só ter acontecido uma vez, mas eu entendo que é uma coisa complicada mesmo, né, porque você está escrevendo sobre o trabalho de alguém e para a pessoa que fez o trabalho, aquilo é algo muito precioso. E você está publicamente falando sobre o trabalho, entende? Quer dizer, então eu entendo que seja uma coisa mesmo complicada de administrar, do ponto de vista do artista. Não, com certeza, com certeza. E assim, esse filme, eu lembro vagamente desse filme. Eu lembro que se eu não me engano, eu tenho uma memória muito boa, Daniel Schenck. Se eu não me engano, a cabine de imprensa desse filme foi no Cinépolis. Eu acho que foi no Cinépolis, eu acho. Não sei se teve uma pré-estreia, porque às vezes o pessoal que tem acesso aos filmes aqui no Rio, né, ou vê o filme na cabine, ou às vezes até na pré-estreia, né, quando tem uma pré-estreia. Então, é o caminho para você assistir o filme. Eu não gostei muito desse filme, não. Pessoal, se vocês gostaram ou não desse filme, pode escrever aqui no nosso chat, tá, pessoal? Pessoal que tá aí ainda com a gente. Vocês gostaram de Reis e Ratos? Complexo, né? Vamos em frente. Olha só, Dani. Seguinte, Cinderela Baiana, Dani, é um dos marcos do nosso cinema, Daniel Schenck. Um filme aclamado por sua ruindade, por sua falta de técnica, beirando ao bizarro em alguns momentos. Mas eu queria saber de você uma coisa, Dani. Existe filme ruim, Daniel Schenck? Ou cada filme chega de forma diferente para cada pessoa? Olha, eu acho que é autoritário, né? Você dizer que é ruim e ponto. Negando possibilidades de apreciação individuais, né? Quer dizer, é claro que você do lugar de crítico, né? Quando você está avaliando um determinado filme, quer dizer, você não está avaliando de maneira leviana. Existe ali uma necessidade de embasamento para aquilo que você está dizendo. Agora, ainda assim, ninguém é uma autoridade absoluta para dizer, não, então entende? É ruim e ponto, e não é admissível outra possibilidade de apreciação. Né? Acho que seria muito autoritário determinar isso. Entendo. É verdade, é verdade, é verdade. Eu faço essa pergunta porque o Cinderela Baiana ele virou um clássico cult brasileiro, né? Um filme que o pessoal, na verdade, a maioria das pessoas que fala sobre Cinderela Baiana já chega a essa conclusão. Eles não viram o filme, eles viram aquelas partes engraçadas que tem no YouTube. Que o filme tá todo cortado no YouTube. Então, o pessoal vê aqueles filmes, vê aquelas partes, fica ali fixo naquilo. Eu já fiz esse exercício de assistir Cinderela Baiana e, assim, é uma coisa, assim, muito engraçada. Muito engraçada. Você tem que desligar tudo na sua mente e assistir o filme. Porque cinema também é isso, é diversão nesse sentido, né? Às vezes, quando você quer se divertir, eu não quero pensar, você sabe mais ou menos os filmes que você tem que assistir, né? Ou pelo menos o caminho, né? Olha, pessoal, uma experiência inesquecível Cinderela Baiana. Queria que tivesse uma crítica do jornal O Globo do Cinderela Baiana.
Eu ia ficar tão feliz, ia guardar aqui na minha parede, aqui assim, ó. Ai, meu Deus, ia ser tão bonito. Seguinte, Dani, uma pergunta. Para os filmes do Nicolas Cage e Daniel Schenker, na média, o bonequinho dorme ou aplaude, Daniel Schenker? Ele, digamos assim, não selecionou muito, né, ao longo do tempo. Agora, ele também fez bons filmes. Eu lembro, por exemplo, do Coração Selvagem, do David Lynch, Maravilhoso. né, que ele fazia com a Laura Dern. Então, é isso, quer dizer, né, aí começou a fazer um filme atrás do outro, sem, né, cuidar do critério de qualidade. Eu me lembro de uma época que se falava muito sobre isso em relação ao Michael Caine, e de sair fazendo um monte de filmes. Agora, felizmente, ele tem aí algumas coisas no currículo para se orgulhar, né? Como, por exemplo, esse filme do David Lynch. Com certeza. Você já escreveu alguma crítica de algum filme do Nicolas Cage, Dani, pro Globo? Você lembra assim de cabeça? Não lembro. Não lembro Tipo, especificamente. é Acho que porque não. alguns Assim, dos, é porque os últimos filmes que foram lançados do Cage, pelo menos na minha curta memória aqui, assim, pensando agora rapidamente, foram filmes, Nossa Senhora, terríveis, né? Eu deveria ser interessante. Coitado do crítico do Globo que assistiu alguns filmes. Meu Deus do céu, né? Deve ser um sacrifício danado. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mas vamos em frente, torcendo aí. Tá sendo super elogiado o Pig, né? O novo filme dele aí. Parece que ele tá vindo com tudo aí. É a ressurreição de Nicolas Cage. Será? Saberemos em breve se é a ressurreição de Nicolas Cage. Seguinte, Dani. O filme Tropa de Elite, Daniel Schenker, foi um dos mais badalados longas-metragens do nosso cinema nas últimas décadas, né? Um filme que teve um público gigantesco, né? Grande parte da crítica gostou do filme, né? E, obviamente, isso também ajudou a fazer a galera se interessar pelo filme. Fora essa questão do Capitão Nascimento, né? Que já ficou no imaginário de todo mundo. Até quem não gosta muito de... Até que não gosta de cinema, mas que não vê muitos filmes, já sabe mais ou menos quem é o Capitão Nascimento, né? Eu queria saber de você uma coisa. Esse filme ele ganhou até o Urso de Ouro em Berlim, das mãos do Costa Gravas, né? Que a gente sabe que é um diretor que tem uma filmografia ligado aos direitos humanos, né? E fala muito sobre isso durante os seus filmes. Vai ter até um filme do Costa Gravas em breve aí no circuito também. E vai ser bem bacana aí, um grande diretor, pessoal. Não percam os filmes do Costa Gravas, que o cara é sensacional. Mas voltando aqui pro Tropa de Elite, Dani, algumas pessoas acham que ele pode ter acendido uma chama fascista, né, no povo brasileiro de alguma forma. Eu queria saber de você uma coisa, Dani. Você acha que o cinema tem esse poder de influenciar o espectador para ideologias políticas? Cinema é política, Daniel Schenker? tem a influência, a possibilidade de influenciar? Eu acho que não. Acho que não tem esse poder, não. Acho que o Tropa de Elite tinha uma coisa ali interessante, incômoda, né? De você ter digamos assim, um protagonista herói que tinha ali um modo de agir, uma conduta violenta, e isso gerava um incômodo, porque não era um herói absoluto, não era um herói com uma conduta, né, como se espera que o herói tenha, não era um herói humanizado, como os heróis costumam ser. Então eu acho que é um filme que incomoda e que rende discussão. Quer dizer, agora o filme ter acendido a chama fascista do povo brasileiro, não, isso eu não acredito, não acho que tenha esse poder, por mais sucesso que o filme tenha feito. E cinema é político? Bom, tudo é político, né? Quer dizer, se você pensa em político de uma maneira mais ampla, que não seja simplesmente temática político, né? Tudo existir é político, então cinema é político, na medida em que você, diretor ou diretora,
realiza um filme que seja um projeto seu, você está, de alguma maneira, quer dizer, você está falando sobre alguma coisa que te move, né? Você tá colocando ali uma determinada visão de mundo, porque inevitavelmente nós somos influenciados pelo contexto de mundo no qual estamos inseridos. Então, se você vai realizar uma obra, você vai expressar, digamos assim, de alguma maneira, o modo como o mundo em que você vive incide sobre você. Então, é político, né? Não precisa ter a temática política, não precisa ter um engajamento ali diretamente colocado, não precisa ter uma militância para ser político. Perfeito, perfeito. Gostei muito da sua resposta, show de bola. Eu sempre faço essa pergunta porque é uma questão, né, que envolve muito. Eu gosto das polêmicas das rodinhas cinéfilas, né? Os filmes que a gente discute, né, que fala e tudo mais. É legal que essa pergunta várias pessoas têm um pensamento diferente e isso também é muito válido. Eu acho que enriquece um debate, né, sobre uma obra, sobre essas reflexões também sociais, né, que o filme também provoca. Esse, então, é muito mais do que muitos outros. Dani, estamos chegando já quase no final aqui. Agora é o Boomerang Cinéfilo, que é tipo aquele de frente com Gabi, aquela pauta da de frente com Gabi, da programa da Marília, que eu faço uma pergunta, você responde com uma palavra, com um pensamento, uma resposta curtinha, tá? E aí a gente encerra o nosso programa. Vamos lá, então. Daniel Schenker, o que mais incomoda um crítico de cinema? O que mais incomoda, e eu sou lento para isso, o que mais incomoda um crítico de cinema, não sei, talvez dizer que ele é um frustrado, que ele exerce a profissão dele porque ele é um frustrado. Eu, como sempre quis ser crítico, não sinto absolutamente isso e não acho que os meus colegas exerçam essa profissão por causa de qualquer frustração. Você tocou num ponto interessante. Eu já vi muita gente dando esse pensamento assim ao ar, sabe? Eu não sei porquê. Eu acho que alguém gostou dessa resposta e começaram a. Eu não entendo porquê. É uma maldade fazer isso com os críticos de cinema. Uma maldade danada. Uma maldade, uma maldade. E ainda digo mais, é uma falta de criatividade também. Até para falar mal da pessoa, a pessoa tem que ser criativa, pessoal. Por favor, né? E mais respeito com essa profissão tão bacana. Que a gente tem vários críticos de cinema muito bacanas aqui no. Críticos e críticas, né? Homens e mulheres valentes na crítica de cinema. Então, respeito é bom e a gente tem que respeitar sempre a opinião dos jornalistas, porque são trabalhadores do audiovisual, assim como nós, e todos precisamos estar juntos, principalmente nesse momento tão difícil que enfrentamos. Então, respeito aos críticos sempre. Os da crítica superficial e os das críticas mais profundas também, da nova geração e da velha geração. Isso é sempre importante frisar. Seguinte, Dani, indica um filme, Dani, pra gente que você acha que muitas pessoas não viram, mas ele é ótimo. O primeiro filme assim que vem na sua cabeça, que você achou bem bacana. Olha, eu vi. Não sei se. Bom, é porque agora a gente tem essa dispersão, né, do streaming, mas nos últimos tempos eu vi algumas coisas interessantes. Eu vi, por exemplo, o Cine Marrocos, do Ricardo Calil, né, em que eles reconstituem cenas de filmes, como, por exemplo, O Crepúsculo dos Deuses, com as pessoas que estão morando ali dentro, né, daquele lendário cinema de São Paulo, abandonado. Então esse é ele chegou a entrar em cartaz e não sei se as pessoas viram, se estão vendo agora, mas seria, por exemplo, acho que seria um bom exemplo. Show de bola, show de bola. Excelente, pessoal. Anotem as dicas aí que Dani sabe muito, hein? Seguinte, Dani, na sua opinião como cinéfilo, Dani, esquece o crítico Daniel Schenker, o cinéfilo Daniel. Qual é o melhor festival de cinema do Brasil, na sua opinião? O melhor, aí você pode se basear. O que tem a melhor programação, organização. Aí você pode fazer a sua base, assim, para você chegar na resposta. Eu sou afetivamente ligado muito a dois.
Quer dizer, não, a dois. Eu sou muito afetivamente ligado muito a três. Difícil escolher um, porque são razões diferentes. Assim, em primeiro lugar, eu sou muito ligado ao Festival do Rio, porque eu me formei no Festival do Rio. Então, assim, eu vivi muito o Festival do Rio como espectador e depois como crítico e como repórter, né? E a efervescência do Festival do Rio, com uma programação muito boa, com as pessoas indo de um cinema para o outro, quer dizer, essa coletividade do cinema que faz tanta falta atualmente, né? De você encontrar as pessoas dentro do cinema, naquelas maratonas de festival. Então, assim, o Festival do Rio, e antes Mostra Banco Nacional, Fest Rio, quer dizer, tudo isso me formou. Não há como deixar de falar. Sou muito ligado ao Festival de Brasília, pela programação e pela concentração do festival, porque fica todo mundo, né, pela própria configuração da cidade de Brasília, é um festival que não dispersa, então as pessoas ficam muito voltadas para o festival, e peguei anos de qualidade de programação muito boa, tanto em termos de longa quanto de curta-metragem, um festival tradicionalmente engajado politicamente, e sou muito ligado à Mostra de Tiradentes, pela coragem em exibir filmes que dificilmente têm chance no circuito comercial, quer dizer, pela valorização desse cinema autoral, né, muitas vezes invisibilizado, e pela qualidade dos debates dentro da mostra. Então, enfim, é difícil, né, desses três falar um, porque são razões diferentes. Mas bacana, gostei muito que você falou desses três festivais, são muito bacanas mesmo. E falando até um pouquinho, fazendo um parêntese sobre essa questão dos filmes que às vezes não chegam, ou que chegam e ficam rapidinho no circuito, né, Dani? Tem filme que chega, ficou uma semana, o crítico foi lá, escreveu a crítica, todo carinho, todo amor. Na semana seguinte o filme já não tá mais em cartaz, é uma loucura. Mas eu quero deixar aqui até um beijo para Silvia Cruz, lá da Vitrine Filmes, que faz um trabalho maravilhoso, sempre trazendo filmes bem bacanas. Eu entrevistei a Silvinha semana passada, já está também no nosso canal. Foi a primeira entrevista offline, porque ela está 5 horas à frente da gente, ela está na Espanha. Então, um beijo para você, Silvinha. Continue fazendo esse trabalho maravilhoso aí com a Vitrine Filmes, sempre trazendo coisas bem bacanas para o circuito. Dani, última pergunta. Você quase respondeu essa pergunta, mas é a pergunta que eu falo que é a mais difícil do programa, que é a última pergunta do programa, que é o seguinte, mas acho que você já respondeu, mas vou perguntar de novo, aí vamos ver se vai ser a resposta que eu estou pensando. Daniel Schenck, qual é o seu filme favorito com o Nicolas Cage, Daniel Schenck? É Coração Selvagem. É Coração Selvagem, né? Eu sabia. Show de bola. Esse filme é dos filmes do David Lynch que eu gosto muito. Então, acho que sem dúvida... Eu pego no pé dele, Dani, eu pego no pé do Nicolas Cage há muito tempo, e eu falo pro pessoal porque ele era meu ídolo de infância, né? Quando eu comecei a pensar cinema, os filmes do Cage passavam muito na sessão da tarde, né, da TV Globo. Então tinha muita coisa, Homem de Família, né, entre outros grandes filmes, assim, pelo menos filmes que eu gosto. Aquele filme do, como é que é? Atraídos pelo Destino, que ele ganha na loteria, que é maravilhoso, uma comédia gostosa de assistir. O A Rocha, né, A Rocha, o Face Off, né, a outra face aí, talvez na temperatura máxima ou qualquer coisa parecida com isso, mas com certeza é um grande ator, tem muitos filmes interessantíssimos, Despedido em Las Vegas, Adaptação, Arizona Nunca Mais, olha quanta coisa boa. Ele trabalhou com o Scorsese, Vivendo no Limite, ele trabalhou com grandes diretores, trabalhou com o tio dele, né, em Peg Sue, maravilhoso filme também com a Kathleen Turner, olha quanta coisa boa. Dani, estamos chegando aqui no final do nosso programa. Cara, tinha que ter aquela vinhetinha. Produção, tem que botar aquela vinhetinha. Que nem tem lá no Jô Soares, né? Porque, foi muito bacana, Dani. Eu adorei. Eu gostei muito das suas respostas. Eu acho que, poxa, somou bastante aqui a nossa proposta. Quero te agradecer demais por ter disponibilizado esse tempo para falar com a gente. E eu queria te fazer uma última pergunta bônus.
Qual é a próxima crítica do Dani pro Jornal o Globo? Já tem aí? Qual filme você vai escrever? Ainda não sabe, não? Não tem nada programado por enquanto. Por isso, né? Porque a gente está nessa fase complicada de transição e o cinema funcionando, mas funcionando com muitos poucos espectadores. Enfim, eu espero que o movimento do cinema volte, enfim, que tudo melhore, que o cinema volte junto como estava antes da pandemia e, se possível, até melhor, que haja aí uma volta ao cinema até mais calorosa. Com certeza. Dani, fala aí do teu site, do teu blog aí, vem do teu peixe. Você tem um blog lá que você fala sobre o mundo do teatro, né? Tem um texto lindo lá sobre, acho que é sobre a Camila Amado, né? Sobre a Eva Vilma também, né? Tem textos bem bacanas lá. Eu criei esse blog, um blog voltado para a crítica de teatro e para textos, né, de teatro, e danielschenker.wordpress.com. Show de bola. Ó, o Marcelo Iqueda passando aí. A Iqueda, beijão, meu irmão. Da Universidade lá do Ceará, grande Marcelo Iqueda, Campo Grande, Zona Oeste aqui do Rio de Janeiro. Um beijo aí também pro Thiago, mandou boa noite. O Alisson falou que adorou o programa. Ali, beijão para você. Pessoal que acompanhou a gente até agora, muito obrigado pela presença. Foi super bacana. Dani é fera demais. E agora eu vou só passar aqui a agenda rapidinho pra gente encerrar. Semana que vem nós temos aqui eu convenci ele, grande Silvão. Silvio Tender estará aqui com a gente para conversar sobre cinema. Vai ser muito bacana. Depois a gente vai ter o Jair Silva, também programador da O2 Play. Vamos ter aqui também Marcelo França Mendes, o lendário programador do Estação Botafogo. Vai ser um papo muito divertido, muito bacana. Marcelo é um programador, não vou dizer polêmico, né? Mas ele é um cara que fez muita coisa pelo circuito brasileiro de exibição, um cara que eu admiro bastante. Vai ser um papo bem bacana, hein? Vai ser bem bacana. Tem a Paula Ferraz, a assessora de imprensa de vários filmes bem bacanas aqui do cenário brasileiro. Temos o Afonso Shoa também, que a gente vai entrevistar no dia 24 de agosto. Vamos ter também a Yafa Brits, produtora aqui do Rio de Janeiro. Em setembro a gente vai ter a Maria Velasquez, da Paramount Filmes do Brasil. O Wilton Lacerda estará aqui com a gente. Grande Wilton! Ele que assina os e-mails escrito assim, seu Wilton. Grande Wilton, figuraça. Vamos conversar com o Wilton Lacerda. Tem o Daniel Queiroz aqui também. A gente vai entrevistar o Dani. Um cara super, super bacana, engajado. Tem também o Bruno Carmelo, crítico de cinema, que o Schenker deve conhecer também aí, de cabines de imprensa. Grande Bruno Carmelo. Tem também o Felipe Lopes, que é o sócio da Vitrine Filmes, né? O sócio da Silvinha lá na Vitrine. E vamos entrevistar também, provavelmente, ainda não está 100% certo, mas a Elisa Tolomelli. Estou negociando para a gente também entrevistar ela aqui. Dani, muito obrigado. Continua sendo esse cara nota 1000, esse frequentador de cinema e teatro, sempre com textos bem bacanas. E, cara, te admiro bastante e continua fazendo esse trabalho bonitão, bacana, em prol da cultura sempre. Boa noite, cara. Brigadão. Super obrigado. Obrigado mesmo pelo convite, para estar aqui, pelos elogios todos. Valeu. Pessoal, semana que vem a gente volta, então, segunda-feira, tá? Silvio Tendler, segunda-feira, e terça-feira, Jair Silva. Um beijo para todo mundo, fiquem com Deus e até semana que vem. Beijo. Valeu, Dani. Valeu, galera. Tchau, tchau.